Amém, igreja? Que prazer, que alegria estar aqui mais uma vez para cercarmos a mesa do Senhor. Não podemos esquecer, nós estamos no trabalho mais importante da igreja, a Santa Ceia do Senhor. Por causa de um plano, e que plano perfeito, o plano de Deus para resgate da nossa alma. Tão perfeito, mas tão perfeito, que não cabe outro plano. Aleluia, após esse plano, aleluia, dá para salvar a todos. E outro tanto se tivesse. Plano de salvação, plano de redenção. Querida igreja, eu quero ler alguns versículos aqui nesta noite. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, versículo 3, 4, 5, que diz assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Esta visão Deus deu ao profeta Ezequiel, de umas águas que saíam do limiar do templo naquela visão, e águas que é chamada de águas purificadoras, águas que realmente descedenta o sedento, água que traz vida e vida com abundância, água que uma vez, aleluia, bebemos, aleluia, e nunca mais tornaremos a ter sede espiritual, aleluia, porque fomos saciados por Deus. Esta água, aleluia, tem acompanhado o povo de Deus, desde que Deus tem escolhido um povo para o seu nome. Nós observamos ali a história do povo de Israel, quando saiu do Egito e teve sede, e Deus mandou que Moisés batesse na rocha, que a rocha iria dar água, aleluia. E ele bateu na rocha, e ao bater na rocha, a rocha deu água. Quanto mais água saía, mais tinha água para sair. Quanto mais bebiam da água, mais água podia beber, e água não faltava ali naquele deserto. Aleluia, aleluia. O apóstolo São Paulo, ele trazendo uma palavra por sua carta para a igreja ali que estava em Corinto. Naquela igreja havia ali uma bagunça espiritual, e foi ali denunciado pela a família de Chloe, ou Chloé, como alguém queira chamar, e denunciado, o apóstolo Paulo vem, aleluia, exortar a igreja ali de Corinto, e no capítulo 10, versículo 2, da primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, aleluia, ele diz que o povo bebiam, aleluia, da pedra, e a pedra os seguia. Olha agora, e a pedra era Cristo, aleluia, estava ali no deserto com o seu povo. Na visão do profeta Ezequiel, tem ali um homem que começa a medir aquelas águas que começam a correr.
do limiar do templo, e ele começa a medir, mede 1000 côvados, depois mais 1000 côvados, depois mais 1000 côvados, depois mais 1000 côvados, temos aí quase 12 quilômetros de soma. E nos chama a atenção ele destacar o volume dessas águas que estava ali pelos tornozelos, na primeira medida que aquele homem faz, e na segunda já do joelho, depois do lombos, depois ele já não consegue andar naquele rio e tem que ser a nado. Nos chama a atenção esses pontos, porque quando se fala dos tornozelos, fala do caminhar, a vida do cristão com Jesus. Mas o só caminhar não é o suficiente. Observamos que as águas chegam até os joelhos. Estar com Cristo somente caminhando não é o suficiente, igreja, aleluia. É preciso também orar, aleluia. As águas chegam no joelho. Nós temos que andar, aleluia, mas andar também na oração. Nós observamos também, aleluia, que somente a oração não é o suficiente. A oração tem que ser constante na vida do cristão. Ele caminha, ele ora, ele jejuma, ele prega, ele anuncia a palavra, esperando a volta do Senhor. Mas nós observamos que o homem continua medindo aquele rio. Quanto mais ele ganha extensão, mais tem largura e não falta profundidade. Glória a Deus. As águas agora estão pelos lombos do profeta. É necessário para enfrentar as lutas de cada dia. E não pode parar na caminhada. Caminha, tornozelos firmes, está bem, está hidratado, está com a água. É preciso orar. E orar constantemente, viver constantemente na oração. Mas nós observamos que a água continua a jorrar do limiar do templo e a altura aumenta. E o profeta vai caminhando com o homem e o homem medindo. E agora já não dá mais para caminhar. As águas agora cobrem o profeta. Aleluia. E cobrindo o profeta, ele tem agora que nadar naquele rio. Aleluia. Aleluia. O pastor leu aqui a palavra. Quem lê, entende. É outro texto, pastor, mas tudo é Cristo. É sim. Se liga no céu continuamente. Então ele agora tem que nadar naquele rio. Porque o rio não se consegue atravessar a não ser a nado. Tem que nadar. Observa como o texto falou. Mas há uma vírgula quando ele diz que é necessário nadar. Eu observei várias versões que tem essa vírgula. E quando chega nessa vírgula, o texto diz assim: é um rio que não se pode atravessar. Caminhar, orar, lombos cobertos, nadando no rio do Espírito, e não consegue chegar ao outro lado. Aleluia. Quando eu observo isso, e vejo que o povo, quando caminhava, bebia daquela pedra, e a pedra era Cristo. Aleluia. Eu me lembro do louvor que o Senhor Deus deu ao apóstolo São Paulo. Aleluia. Quando ele escrevia a sua carta aos Romanos, capítulo 11, versículo de número 33. Oh, profundidade das riquezas. Aleluia.
Acompanha comigo, você pode acompanhar comigo. 11:33. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Ainda que não consiga entender, ainda que não consiga atravessar, aleluia, é necessário permanecer nesse rio chamado o rio da graça de Deus. Sem esse rio, o crente não consegue viver, se pôr de pé neste mundo. Sem esse rio, aleluia, não se consegue trazer uma boa palavra para a nossa vida cotidiana. É necessário estar sempre neste rio chamado rio da graça de Deus. É a nossa esperança, igreja. E a nossa esperança chama-se Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nesta carta aos Romanos, aleluia, o apóstolo São Paulo, ele manda que nós devemos esperar, aleluia, no Senhor, ter esperança nele. E a esperança não nos traz confusão, aleluia. Lembro-me agora também do salmista Davi, aleluia, quando ele, aleluia, reportando ao Senhor, ele pede, aleluia, que o seu santo não veja a corrupção, e pede que a sua esperança não lhe envergonhe, aleluia. Notamos bem que Davi, quando morreu, é bem verdade, como disse Pedro, ele se corrompeu, se foi, o corpo desfacelou, aleluia, mas nós notamos muito bem que ele fala do Cristo, quando pede que a esperança dele não lhe envergonhe, aleluia. Se a nossa esperança é Cristo, se essa água é Cristo, aleluia, nós temos uma boa segurança em Deus, aleluia, e ele não vai, aleluia, nos decepcionar. Aleluia. É necessário estar neste rio, aguardando a esperança, vivendo nessa esperança, crendo nessa esperança, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Portanto, nesta noite, desta pedra te alimenta. Bebe desta água, aleluia. Receba nesta noite consolo. Quem sabe, uma semana ou alguns dias agitado, essa água, aleluia, pode te trazer solução. Ah, pastor, tem passado tantos dias de agitação. Parece que o desespero quer tomar conta. Mergulha no rio da graça. Aleluia.
te alimentas, te sedenta dessa água que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Falei no começo aqui de um plano tão perfeito, plano que não tem igual, e que nós estamos no trabalho mais importante da igreja, a Santa Ceia do Senhor, que é a comunhão com Ele nesta noite, partilhando o sofrimento, o vitupério, o flagelo, a coroa de espinho e escárnio em nosso lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Constantemente bebemos desta água. Quem tem mergulhado neste rio, levanta tua mão para ele dar glória. Sem esse rio não dá para caminhar. Nadar no rio da graça, ter a graça dele constantemente. O mundo não tem essa esperança. O mundo não tem esse prazer espiritual. O mundo não conhece este negócio. Mas há um povo escolhido, comprado com preço de sangue, que entende, aleluia, todas essas coisas. Quando esta água nós bebemos, tornou-se dentro de nós uma fonte de água viva, que podemos levar esta água a tantos que estão aflitos. Observamos o capítulo 12 do livro do profeta Isaías, quando diz: e vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. Você que bebeu dessa água, nós que bebemos desta água, cada um de nós somos uma fonte. Fonte, 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 a água é viva! A mulher samaritana não conhecia, aleluia, essa água. Aí Jesus vai passando por Samaria, como diz o texto, era necessário passar por Samaria. Aí vai Jesus passando. O sol castigante era intenso. E ali vem uma mulher para tirar água. E Jesus começa a evangelizá-la pela água que ela veio buscar. Dá-me desta água para que beba. O quê? Você não sabe que samaritano não tem comunicação com os judeus? Como é que você pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí Jesus disse: se tu conheceras o dom de Deus, o mundo não conhece. E quem é o que te diz dá-me de beber? A coisa aqui mudaria de figura. Era o contrário aqui. Tu me pedirias, e eu te daria água viva. Aleluia. Nessa hora, quando você lê o texto, você percebe nas palavras daquela mulher o cansaço de constantemente buscar uma água, aleluia, que é necessário para a vida humana. E ela deseja agora uma água que não vinha mais aquele poço para buscar. Mas há um diálogo ali com Jesus,
a mulher, uma reclamação, e Jesus com a sua palavra de carinho, o Jesus meigo, o Jesus tranquilo, entregando a palavra com muita propriedade, aleluia, e ela questiona a adoração a Deus. Vocês, judeus, você diz que o lugar para se adorar é em Jerusalém. Nós dizemos que é aqui no Monte Gerizim, o lugar onde se deve adorar. E Jesus diz, é lá mesmo, é lá, porque é de lá que vem a salvação. É lá de Jerusalém. Mas eu te digo uma coisa, mulher, vai chegar uma hora. Vai chegar uma hora, aleluia. E eu te digo, agora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Bebe mais uma vez desta fonte inesgotável. Essa fonte, quanto mais você tira água, mais água tem para tirar, porque o plano é perfeito. Se alimenta desta água. Alegra a tua alma nesta noite. O rio está correndo. A água é pura, a água é cristalina, a fonte está jorrada esta noite, e o Espírito Santo fazendo um trabalhar lindo nesta noite, aqui neste lugar. Alabacachoribiando romanaço ite, descedenta, te alimenta, bebe constantemente desta água, nada neste rio da graça, aleluia, pois é o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus. Coma do pão nesta noite, beba do vinho, participa desta comunhão, aleluia, e não te esquece desta profundidade, dessa riqueza, da sabedoria, do conhecimento, aleluia, e Ele tem dado à igreja. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado, pastor.